dias, buenas noites, onde você quer que esteja. Hoje eu resolvi fazer uma live com uma pessoa especialíssima que teve sucesso no Canadá e eu queria trazer ela aqui para ter a oportunidade dela contar a história dela, o passo a passo que ela chegou, para te inspirar, às vezes para a mesma cidade, às vezes para o mesmo caminho, né? E ela é casada com meu primo, né? Minha prima, né? E ela vai contar a história dela aqui, desde os primeiros planos, né, de ir pro Canadá, que muita gente tem e não consegue executar, e ela conseguiu. E aí vocês vão poder interagir aqui, muito massa, beleza? Já vou chamar ela aqui, sem mais delongas. Vamos se ligar. E detalhe, se você conhece alguém que tá querendo ir pro Canadá, já manda essa live aqui para eles assistir. Olá! Olá, E aí, olá, que beleza? bom te ver. Prazer Tudo jóia. em falar com você. Só assim pra gente conversar mesmo, Pois né? é, a gente decidiu ir para países muito diferentes, o nosso Pois é, fuso pois não é. colabora. E a live aqui vai ser massa, que nós vamos fazer as comparativos. Austrália e Canadá, né? Ai, legal demais. Cada um, Bora. cada um tem um lado bom, um lado ruim, nada é perfeito, né? Nada. E aí a gente vai inspirar a galera aí. Quem tiver afim de ir pro Canadá, ou se conhece alguém que tá afim de ir, já clica no aviãozinho aí, manda para eles, para participar aqui com a gente e mandar a pergunta diretamente para a Ellen. E aí, beleza? Ai, maravilha, Bê. Tudo jóia. Tamo aqui, as Beleza. crianças deram uma folga, foram no supermercado e estamos Ah, que livres. ótimo. Que ótimo. Então vamos acelerar, vamos acelerar. É tudo assim, né? Vida de pai, né? Vida de Vida de pai, paz. assim. E É. empreendedores, né? Desse jeito, né? Pois é, cada 5 minutinhos é sagrado, né? E aí, me conta aqui, desde lá dos seus primeiros planos de Canadá, você pensava em algum outro país? Ou você estava focado no Canadá? A gente pensou vários países, na verdade. A gente Hum, olhou como que seria, por exemplo, Estados Unidos, porque a gente na época tinha um visto que dava para trabalho, mas obviamente não é bem essa realidade, só ter o visto, né, para poder uhum. trabalhar. Mas a gente tinha um visto já para os Estados Unidos, a gente considerou lá, mas aí a gente viu que, como a gente queria ficar um pouco mais permanente, né, a gente falou assim, as possibilidades de imigração não eram tão abertas. E aí a gente começou a olhar Austrália, olhando Nova Zelândia, na época, né, eu tô falando de 2015, talvez, né? Já tem uns anos que a gente tá aqui. E Então, primeiro quando a gente. insight aqui, ó, só pra gente ir trocando ideia aqui, o primeiro insight que eu sempre falo com a galera é que às vezes os planos podem demorar um tiquinho, né? Você vai, é um plano mirabolante, né? Mudar de país. Então não desiste fácil, não. No primeiro ano ou no segundo ano, você fala assim, ah, tá demorando, vou acabar abrindo mão. Né? Demora mesmo, né? Só para Uhum. contextualizar o exemplo aqui, mais ou É, menos. e às vezes a gente vai começando e exatamente essa escolha dos países, né? Porque tem a ver também com, não é só, lá tem oportunidade, lá tá contratando, né? Ou sei lá o quê, porque às vezes não tem a ver com você, aquele país, Verdade. né? Assim, às vezes você não vai se adaptar, por exemplo, ao clima, à cultura, e por mais que a gente queira mudar de vida, a gente quer mudar de vida para uma vida boa, né? É. Então você tem que fazer uma escolha dentro da sua realidade, que você tenha chances, igual a gente falou assim, onde a gente tem mais chances de migrar e que a gente tem mais chance de ter um emprego e de ter, assim, e de realmente construir uma vida que faça sentido. Porque na nossa cabeça era o seguinte: para eu sair de perto dos meus amigos e da minha família, tem que ser uma coisa que vale a pena. Senão a gente não sai, a gente fica por aqui mesmo, né? Vai lá, faz o intercâmbio, viaja e volta, né? Então, essa foi a primeira coisa. E aí a gente viu, pesquisando países e tudo mais, né? Na época, e aí nós estamos falando dessa Austrália e Brasil, Austrália e Canadá, porque eu lembro que na época que a gente achou, porque a gente queria ter essa proximidade da família, né? A gente não sabia quando que ia ser essa coisa de ficar visitando família, nem nada disso, ou recebendo família. A gente não sabe que, né, passagem é caro, não é sempre, né? Não é sempre assim. Os primeiros anos de quem tá imigrando não é gastando dinheiro passeando, né, para voltar. Mas assim, a gente queria que tivesse um canal mais possível de receber gente, das pessoas puderem vir. E na época a gente falou assim, nossa, a Austrália fica muito longe, porque meu sogro tinha ido já para a Austrália fazer um intercâmbio, é, e são muitas horas, né? Então, para ele já foi muitas horas. A gente falou, nossa, a gente morar, por exemplo, na Austrália, que era um país muito legal,
que eu ainda não conheço, mas tenho vontade de conhecer, inclusive, né? Visitar vocês. Mas assim, eu lembro que falei assim, nossa, mas pra ele vai ser tão difícil, né? Qual vai ser a chance do meu sogro voltar ou ficar vindo? Né? Ia ser muito mais difícil, por exemplo, né? Assim como outros familiares, minha mãe também já tá um pouco mais idosa, então a gente considerou um pouco essa questão da distância, né? Mas muitas coisas eram muito atrativas pra gente na Austrália, né? O clima da Austrália, incrível, maravilhoso, os lugares, né? Tudo que a gente pesquisava era muito legal. E a questão do inglês, que Canadá, Austrália inglês também, né? A gente já falava, então isso era uma coisa, né? A gente já falava assim, a gente já se comunicava, já tinha viajado bastante, né? Não tínhamos ainda nenhuma prova nem nada disso na época, né? A gente começou a pesquisar o que a gente precisa para imigrar, né? E aí a Mas gente detalhe é que vocês já começaram com o foco certo, que é não fazer intercâmbio de oba-oba, né? é, Não tô falando que tem nada de errado com isso. Tem gente que gosta de tirar um ano sabático, né, por exemplo. é, Mas se você quer realmente, igual você falou, construir família, né, construir uma vida mesmo, migrar de vez e conseguir emprego na sua área e tudo, você tem que ir com esse foco, senão você vai ficar voando aí, trabalhando de qualquer coisa, né, que você vê muitos brasileiros aí, às é. vezes 5 anos, 10 anos, né? E eu acho que isso é uma coisa que influencia muito, porque, por exemplo, quando a gente já pensa, quando a gente estava junto na faculdade, a gente já tinha começado a olhar o Canadá. Só que na época a gente estava assim, saindo da faculdade. A gente olhou, viu aqueles programas de imigração que exigia comprovação de, nem lembro quanto que era o número agora, né? Mas assim, eles exigiam uma comprovação de renda que a gente não tinha, que a gente estava indo na faculdade. Então a gente falou, cara, vamos formar primeiro, depois a gente vê isso. Então a gente já sabia que depois que a gente formasse, a gente tinha o plano de morar fora, né? Então, quando veio essa história da gente morar fora, e a gente falou assim, poxa, vamos casar, o que que a gente vai fazer? E a gente queria muito fazer essa celebração do casamento. Então, o que que a gente fez? Vamos fazer um nosso casamento, mas não vamos, por exemplo, comprar carro, não vamos comprar apartamento. Então, a gente não fez isso, né? Porque a gente sabia que em algum período próximo que a gente conseguisse organizar a nossa vida, a gente já ia migrar. Porque o que eu vejo, por exemplo, e não é que tem problema, não, é só história de vida mesmo, né? Mas eu vejo que, Isso. por exemplo, muita gente que chegou aqui teve que vender, vendeu carro, vendeu casa, vendeu isso, vendeu aquilo, e isso também dá muito trabalho, né? E sem Ou então, por contar que exemplo, às vezes no susto você toma prejuízo, né? você toma prejuízo, ou então fala assim, ah, não vou vender, aí deixa lá. Só que aí você tá aqui para você resolver coisa em outro país, também é uma treta, né? Assim, alugou para fulano, mas aí você tem que ficar pedindo para alguém da família vigiar a casa que tá alugada com ciclano. Então, É, tudo assim tem esse gerenciamento, né? A distância. Então, a gente já sabia como a gente queria, né? Morar fora e realmente construir a nossa vida fora, né? Então a gente não fez certas escolhas, né? A gente não juntou dinheiro para entrada na casa. O dinheiro que a gente juntou já foi pensando que a gente iria vir. O que a gente fez, que a gente chegou a morar de aluguel, que a gente ainda estava trabalhando, a gente alugou um apartamento para morar lá. E aí a gente vendeu tudo do apartamento. Isso a gente fez, né? Porque a gente também precisava de morar, né? Então é, tinha as coisas, né? Então a gente vendeu tudo mesmo. Foi aquele bazar, né? Nossa, OLX, foi é. aqui. Mas, e é isso aí. E faz parte, né? E detalhe, quando você tá focado igual você estava, você tem muito mais liberdade, né? Que você devolver um apartamento alugado é diferente de você sair da sua casa que você comprou, né? E É, aí vai começando a ficar com um empecilho. E aí, beleza. Fez essa pesquisa, já trabalhou aí desde a saída da faculdade, né? Que são alguns anos, né? Que a galera tem que entender que o plano é um pouquinho demorado mesmo às vezes, né? Por causa de comprovação disso e daquilo. E aí, beleza. Renan, o marido dela, né? Vamos pro Canadá? Vamos. E a cidade? Como que foi a as novela coisas. da cidade? A gente olhou, primeiro a gente olhou, no caso do Canadá, tem alguns planos de imigração, tá? E Hum. é muito doido porque muda muito, né? E muda Todo ano também ou mais de uma vez por ano? aqui. Olha, eu acompanho um pouco só, não tô 100% por dentro, porque eu já imigrei, mas assim, minha irmã, por exemplo, ela tá aqui, ela tá estudando e tá acompanhando um pouco mais, então eu tenho mais notícias, né, de algumas coisas, né? Mas eu sei que, por exemplo, a forma que a gente veio hoje tá modificando. Por exemplo, a gente olhou o que que a gente podia fazer. Se ele ia estudar, eu ia estudar. E estudar que eu falo não é fazer cursinho de inglês, não. É vir fazer uma pós mesmo. Eu apliquei para um college para fazer uma pós-graduação e aí eu fui aceita. E por que que a gente olhou? Interessante, assim, qual que era minha primeira formação é engenharia, né? Então, eu formei em engenharia, meu marido também formou em engenharia. Eu falei assim, qual dos dois vai estudar? E, assim, independente de qual dos dois vai estudar, qual da área dos dois
tá contratando melhor, né? Porque um não ia poder trabalhar muito, né? Ia mais gastar estudando, né? Uhum, E o outro ia ter que ser a renda principal. Então, tipo assim, qual que vai ter a melhor renda, né? uhum, Então, na área dele, pagava muito melhor, porque ele é engenheiro eletricista e trabalhava com aquela parte de hardware, software, enfim. Então, ele podia arrumar empregos nessa área que pagavam melhor, né? E a gente não saiu com emprego de nada daqui, não, né? Daqui, lá do Brasil pro Canadá, né? Mas a gente tinha essas pesquisas, que eu acho que essa parte é muito de pesquisa, né? Então, a gente viu, olha, então, já que eu que vou estudar, eu que vou aplicar para poder estudar, então ele que vai trabalhar, então onde que tá melhor a área dele, né? E aí a gente foi para Toronto, que é um dos polos grandes, né? Normalmente as pessoas vêm muito aqui para, por exemplo, Montreal, Toronto, Vancouver, Calgary, mas assim, esses são os principais, né? uhum. Os E só para maiores, vamos dizer assim. contextualizar aqui, o Renan, o marido dela, é engenheiro eletricista, Isso, né? engenheiro eletricista. Então a gente veio com isso, né? Eu vim estudando, aí eu vim, fiz um curso de Construction Project Management, gerenciamento de projetos dentro da construção civil. É, Se perguntassem para mim se eu queria estudar, eu não tava tanto afim de fazer uma pós-graduação tão cedo, sabe? Porque a gente tinha acabado de formar e tal, e eu já trabalhava há muitos anos, porque antes de formar em engenharia eu já era técnica em edificações, então eu já tinha muitos anos no mercado. Então, assim, eu tava querendo mais era trabalhar um pouco mais mesmo, não ficar nessa loucura de trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Mas, enfim, foi o plano que a gente veio para imigrar. Porque na época, quando alguém aplicava para um visto de estudo, como eu era casada, né? Então eu tinha um certificado de casamento e tudo mais, eu poderia aplicar para que o meu marido tivesse um visto de trabalho full time, em qualquer área, né, que ele escolhesse trabalhar. Então, era isso. E o que muitos brasileiros vêm para cá com isso, né? E eu sei que agora tá mudando um pouco. Eu sei que muita gente vinha, por exemplo, e aplicava daqui. Parece que agora não pode aplicar daqui mais. Então, exige esse planejamento, sabe? Acho que essa pesquisa, né, é muito importante, porque Sim. evita você, por exemplo, veio para cá, mas não pode aplicar daqui mais, por exemplo. Aí você já tá aqui, né? Aí como é que vai fazer, né? Volta tudo, Pois gasta é. dinheiro, perde E, tempo. e uma perguntinha, você não precisa falar quem que é, mas vocês tiveram alguma ajuda profissional ou vocês foram na raça mesmo, pesquisando o Foi site a oficial? gente mesmo. Pesquisando no site oficial mesmo. Foi a E gente. detalhe, pesquisar site oficial, né? Essa é uma dica É bem isso. boa, né? Porque tem blog de tudo quanto é jeito aí, né? Que às vezes não está atualizado ou, né, sei lá, exagera, Uhum. então, né? E eu vou te Então, eu sempre falo, falar, não é é, nem que a gente não quis contratar, a gente olhou na época, mas era muito caro, assim, porque não é que. Vou falar caro, porque não o valor do sim, serviço vale a pena, sim, mas para quem estava juntando dinheiro, e aqui a gente sabe que quando você chega com seu dinheiro em real, ele vai assim, né, fracionando. né? Então a gente falou assim, nossa, porque será que a gente não pode, assim, sabe, pesquisar? Porque antes de vir para o Canadá, a gente já tinha feito intercâmbios. Eu já tinha ido para a África do Sul, o Renan já tinha ido para Nova Zelândia, a gente já tinha viajado para os Estados Unidos, já tínhamos viajado para o Chile. Todos esses tipos de visto, pesquisa, viagem, a gente sempre olhou muito, né? O Renan fez um intercâmbio para a China na época, né? Ele mesmo fez. Muito massa. Então, assim, eu falei assim, poxa, será que a gente não pode olhar? Porque tem uma coisa que é muito interessante do Canadá, e é muito do perfil canadense, DIY, né? Que é Do It Yourself. Sim, Tem, é um perfil, assim, do canadense. Lógico que, eu não tô falando que todo mundo pega o site. É chato, gente, ler né? Aquelas normas, aqueles negócios, tem que ficar lendo, acompanhando. O melhor dos mundos se você pegar um bom profissional, porque também tem que olhar um bom profissional, né? uhum. Mas se você tiver um bom consultor de imigração ou advogado de imigração, vale a pena. Agora, assim, você pode fazer sozinho também, mas vai te demandar pesquisa, ler bastante, E entender. sem contar que, igual você falou, que seu inglês já era bonzinho, né? Porque é muita coisinha para ler em inglês, né? Você pode até traduzir ali Não, mais ou menos, você tem que ter a destreza ali do inglês, né? Mas, tem massa. coisas que não vão ter. E aí você estava na pesquisa da cidade de Toronto, que foi melhor pro Renan, né? Da engenharia elétrica. Uhum. E, e aí? Aí a gente foi fazer esse college. Isso. O Detalhe, college se você não quiser responder, não precisa não, mas é caro, é né? É muito caro. caríssimo. Muito caro. E já Ah, é caro. aumentou. É sério? Já aumentou. É, Olha, naquela época a gente pagou só o college, sem falar outras despesas, mas
se eu não lembro, o college foi mais de US$ 20 mil. 2 anos, do US$ 20 mil canadenses, só o college. Então a gente levou uma parte do dinheiro. Obviamente, o que, que é o aconselhável, tá, gente? É realmente você trazer um dinheiro para você ficar. Tanto que eles pedem comprovação de 1 ano, né? Eles pedem essa comprovação né, financeira. Mas assim, eles pedem que você trazer esse dinheiro e tudo mais. Mas a gente sabe que mesmo com comprovação financeira, os aluguéis são muito caros, né? O custo de vida, né? Assim, e enfim, tem várias coisas. O que a gente fez, a gente pagou uma parte do college, veio pra cá, aí trabalhou, né? Eu trabalhei desde o dia que eu cheguei, eu trabalhei numa loja de pet shop. Que eu falei assim, olha, eu não quero um trabalho, então eu só podia trabalhar legalmente Sim, part-time. E a gente não queria nada ilegal. A gente não sim, queria arriscar a nossa. A gente não era isso que a gente queria, né? A gente falou assim, poxa, a gente não sair de lá pra ficar nessa. Arriscando mesmo o nosso visto, né? Tem muitas situações, né? Tem pessoas que precisam mesmo de sobreviver mesmo, aí acabam caindo, né? Precisar mesmo trabalhar e tá. Né? E cada um tem sua história de vida. Mas eu falo assim, como a gente podia aplicar para lojas e tal, e tem os horários flexíveis, a gente foi para esse caminho. E aí eu trabalhava, então eu trabalhava e estudava, foi bem pesado, foram 2 anos assim. E eu, o college que eu escolhi também, que aí era muito engraçado, porque eu fiz amigos que, tipo assim, brasileiros também, né, que eu fiz amizade. Eu lembro que eu conversava com ela, assim, ela tava lá, tipo, ela fazia aulas dela do college, depois trabalhava, mas assim, ela ia, tava no salão, arrumava as coisas, tem uma vida normal. E eu, gente, eu quase não dormia, porque eu resolvi escolher um raio de um college que eu tinha prova, era quase que todo dia. Eu tinha que chegar em casa da loja e ficava estudando para fazer a prova no outro dia. E assim, se você não passa nas matérias ou no que for, é lógico que é mais um custo. É pagar um módulo, é não sei o quê, é atrasar visto, né? Tem todo um planejamento aí, né? Que tudo você corre atrás, né? Mas o ideal é você ficar ali, né? Não é, ter que gastar. Mas imagina, o college era uma fortuna, eu ter que pagar, mas sei lá, 7 mil para é. repetir um Se negócio. você passar em tudo e não tiver reprovar nada, já é caro, né? Se você tiver que repetir alguma coisa, fica muito caro, né? É. E aí, Então, Joy, você foi nessa pindaíba, nessa luta, né, de estudar e trabalhar, e ter que dois estudar de anos verdade, né? E o Renan foi procurar emprego fui procurar na emprego. área dele. É. Já procurar emprego na área dele. Ele nem quis considerar trabalhar em loja, nem em restaurante, nem Não. nada, porque ele tinha permissão, né? É, assim, a gente teve um dinheiro ali que a gente tinha guardado para os primeiros 3 meses, que durou 2, porque, né, a gente achou que ia alugar na época, gente, porque hoje os aluguéis estão muito mais caros, mas na época a gente olhava na internet, em 2017, era tipo assim, apartamento de um quarto, US$ 1.000. Só que você chegava aqui, o apartamento era, na verdade, 1.700. Ah, mas esse que você olhou era, sei lá, o apartamento do térreo, que está disponível lá de cima, que é 1.700, sei lá, sabe, assim, enfim. Uhum. É, umas coisas que você não vai saber, porque você não foi visitar, você não conversou Sim, com, né, com quem está alugando. E aqui você pode alugar tanto com o landlord, que é a pessoa que aluga, né? Comprou apartamento, vai alugar o apartamento, tem a casa e alugou a casa. Ou, por exemplo, você vai no administrador do prédio, aí no administrador do prédio eles têm né, os apartamentos disponíveis, como se fosse um hotel, mas, enfim, porque não tem esse conceito muito no Brasil, né? Não sei como é que é aí na Austrália, mas aqui tem isso, né? É um administrador de apartamentos, assim. sim. Tem isso. Não é tão Então, comum, isso Davi. já viu aí, né? É. Então, tem isso que é bem comum, na verdade, tem essas duas práticas, vamos dizer, né? Uhum. E então, ele. Desculpa, aí a pergunta era o Renan. Aí ele foi. Aí o que acontece? Como a gente tinha esse meio que esse dinheiro que a gente tinha combinado, e eu consegui, eu assim, nas primeiras semanas eu consegui trabalhar nessa loja, que já entrava algum dinheiro. E eu escolhi também, eu lembro que eu apliquei para trabalhar na minha área. E eu fui chamada para algumas entrevistas, mas eles queriam alguém que ficasse full time. E justamente porque eu queria, por causa do visto, do planejamento, da imigração dar certo, eu precisava passar nessas matérias. Eu não queria perder o foco de não conseguir ir bem, passar nas coisas e depois o que eu ia fazer, né? Né? Não adiantava, porque eu precisava de é, estender o visto, aplicar para imigração e tal. Então eu falei assim, cara, eu não vou fazer nada que vá me estressar além do college. Obviamente eu ficava cansada de trabalhar em loja, muitas horas em pé, mas assim, eu não tinha que ficar pensando no serviço, no orçamento que tinha que entregar, né, no projeto e tal. Eu ia lá na loja, fazia as minhas horas, né? E pronto, eu saía de lá, eu tinha zero preocupação. É. Zero preocupação.
Então, isso era uma coisa que eu escolhi fazer, que eu acho que. E quando eu olhei pra trás, eu falei, nossa, foi uma estratégia boa, sabe? Porque, nossa, quantas. Porque assim, já é cansativo, né? Já é cansativo, e Com a fisicamente cansativo. língua, né? Enfim, por causa de É. várias Nossa, eu lembro, assim, tinha outros também que eram. Eu lembro que tinha um turco que trabalhava comigo muito bacana na loja, e ele falou assim comigo. Teve um dia que eu tava cansada. Eu peguei, nos dias que eu tinha livre, eu pegava turno, por exemplo, de 12 horas de trabalho, pra eu juntar mais grana, né? E aí teve um dia no final do dia que eu já tava assim, eu não tava conseguindo escutar direito o fone. Aí que a gente fica com esse fonezinho de loja, né? Eu falei assim, nossa, eu acho que meu fone tá com problema. Ele falou assim, eu acho que não é não. Eu acho que você tá cansada. Porque eu também tenho dificuldade. Minha língua, né? Ele fala, pô, eu falo turco, né? Mas assim, minha língua materna não é inglês. Ele também era estudante, ele fazia na Universidade de Toronto um curso aqui. E aí ele falou assim, poxa, eu fico exausto. Eu fico exausto. No final eu já não tô mais. Não tô absorvendo aquelas palavrinhas mais ou menos que o povo falou lá, sabe? Assim, verdade. né? E aí, uma pergunta. Beleza, vocês tinham essa reserva e aí o Renan ficou focado em conseguir o trabalho na área porque você já tinha conseguido segurar pelo menos Isso. algum dinheiro entrando, porque é muito ruim ver o dinheiro só sair. É. E com relação à validação do diploma, para ele procurar emprego na área? Não precisou de nenhum de nós dois. Por quê? É, no caso da engenharia civil, ou de qualquer engenharia, na verdade, né? Que é o professional engineer, é quando você vai assinar alguma coisa, assinar um projeto, assinar alguma coisa mesmo, né? No caso dele, mesmo trabalhando em empresas, por exemplo, automotivas ou que mexe com alguma coisa de software, tem alguém responsável que assina. Não necessariamente você que está no time vai assinar. Aí o que vai acontecer? O título muda e o salário muda, obviamente, né? Se você está assinando por área, tem responsabilidade técnica, você vai pagar, você vai receber mais mesmo, né? Então a gente acabou que não entrou nisso, assim. Meus amigos também não entraram nisso, porque como eu fiz um curso também de Project Management na época, né? Era gerenciamento de projeto. Então a gente não precisava disso. Era mais interessante, por exemplo, é, fazer uma certificação do PMO, né, de outros cursos, né? Que era mais interessante nessa época, né? Para quem seguiu, tem até gente que formou comigo que tirou, né? Mas não era meu objetivo. Inclusive, eu mudei de área depois, vim para nutrição, né? Por outros motivos, mas na época, eu falei assim, cara, eu não quero tirar, porque vai ser um processo, porque é um processo, assim, para quem quer tirar, é, basicamente você tem que validar o que o seu diploma brasileiro tem a ver com o seu diploma canadense. Então, eles vão analisar a documentação mesmo, matéria, carga horária e tal. Uhum. Depois que analisou isso, vai te dar uma listinha de, por exemplo, você tem X matérias aqui que tá faltando complementar a hora, ou faltou essas matérias aqui, e aí você tem que fazer aquilo de volta na faculdade, matéria isolada, ou alguma coisa assim, ou então não, ó, tá incrível, bateu total. Aí você vai fazer uma prova. E aí essa prova também é uma prova específica, né? Também, tudo você paga, né? Assim, paga inscrição, paga análise de documento, paga não sei o quê, tal. E aí faz a prova. Depois dessa prova, se não me engano, aí eu acho que já consegue o documento, se não me engano. Não sei se tem mais algum processo. Até onde eu olhei era isso. Mas é um processo também que demora, porque junto com isso, tem que ter um professional engineer, né? Ou seja, alguém que já tem a certificação, que está assinando que trabalhou com você num período, acho que de 2 anos, se não me engano. Uhum. Então, além desse processo papel, tem a experiência prática. E essa Entendi. pessoa vai atestar. Eu trabalhei com fulano tanto tempo, né? Trabalhei com a Ellie, trabalhei com a Renan, trabalhei com o Bernardo. Agora pode fazer a prova, ou se já não fez a prova, enfim. Aí a documentação final depende também disso. Então, na época aí a gente olhou, ele inclusive ele até falou assim: vou tirar isso depois. Mas eu vou te ser sincera, até hoje É. não precisou, assim, a gente não sentiu necessidade, assim, no caso dele, né? Aqui na Austrália também tem isso. Na verdade, para você trabalhar normal, né, igual você falou, Aham. sem assim, mesmo assim você precisa validar, mas é um pouquinho mais fácil. Mas para você assinar, você tem que ter outra validação, que aí é isso, igual você falou, é uma coisa bem mais a fundo, que na verdade eu não fiz e não conheci ninguém que tenha. Assim mesmo, nem brasileiro e nem sem ser brasileiro, engenheiro aqui. Então é uma coisa que acho que é mais para projetista, né? Quando você vai calcular uma É, estrutura,
Eu mais acho que é assim, bem específico. trabalhar, então, tudo, dificilmente a galera tem isso. Mas beleza. E aí, ele foi arrumar e conseguiu? Como é que foi a velocidade dele arrumar emprego na área de engenharia? E qual ano que Ele foi? foi em 2017. E tava melhor ou tava pior o mercado? Olha, é, eu acho que agora tá um pouco pior. Eu acho que depois da pandemia deu uma piorada no mercado. Não tenho acompanhado tanto, Tá vendo? mas pelo que eu vi, eu acredito que tá um pouco pior no sentido assim, tem muita gente chegando, não tem tantas oportunidades quanto antes, mas tem muita empresa contratando ainda, né? Então, obviamente, os profissionais que têm mais experiência, né, e tal, assim, acaba, né? Eu tenho vários amigos que estão trabalhando, E né, o que são negócio, pessoas. o negócio que eu falo é o seguinte, a tendência natural, né? A tendência natural é cada vez mais difícil, que a população mundial está crescendo, né? E E você sabe que eu não sei se você tem essa sensação. Eu tenho uma sensação assim de que nós brasileiros, o nosso ritmo de trabalho, de estudo, a nossa cultura mesmo, sabe? A gente é muito hardworking, né? Assim, a gente trabalha muito mesmo, assim, sabe? O ambiente de trabalho, às vezes é até meio ruim, né? Assim, a gente se cobra muito trabalhar e tudo mais. Mas quando a gente chega nesses países, igual o Canadá, por exemplo, que é aqueles valores, por exemplo, deu 5 horas é horário de sair, deu 5 horas. Se você ficou depois disso, não pega bem, não. É tipo assim, nossa, será que tá com muito serviço agarrado? Ou então, tipo, nossa, tá precisando pôr alguém pra ajudar essa pessoa, porque não tá bom ali o equilíbrio. Sabe, é um olhar diferente do sim. que, por exemplo, no Brasil, quando eu trabalhava com engenharia, era tipo assim, parece que era um status, né? Ih, fiquei agarrada, né? Sabe como é que é, né? Parece que era um negócio bom, assim, não E tem? você fica escutando, né? Nossa, ontem eu trabalhei até às 8. Aí você vira, não, eu trabalhei até às 9. Eu falo, ó, e, É. né? Muito ruim. Então, acho que tem isso. Então, coisas da vida, né? Mas é interessante que meus amigos brasileiros também que vieram e os brasileiros estão aqui acabam se destacando no mercado, porque a gente tem esse hard working, assim, e assim, mais qualificados e tal, que alguns outros países às vezes formam, o curso não é tão. Não sei se é puxado a palavra, mas assim, não exige tanto, ou enfim, ou as pessoas são mais cruas mesmo, às vezes a pessoa já sai crua e chega aqui para o mercado de trabalho e não tem experiência. Os brasileiros, normalmente, quando vêm para cá, eles já têm alguma experiência de trabalho. Né? Então, assim, eu acho que isso ajuda muito na colocação, assim, e mesmo os brasileiros, assim, trabalhando em lojas mesmo, né, o comportamento, acho que cultural mesmo, sabe? O trabalho, o jeito que o brasileiro trabalha, cultural, que tem um lado ruim, igual nós estamos falando, mas tem aquela coisa da gente saber trabalhar. Eu acho que o brasileiro sabe trabalhar, entendeu? E sabe Então, resolver problema. Acho que uma das nossas maiores habilidades é não empacar, né? Acontece problema, a gente resolve, né? e assim, era nítido, assim, com a apresentação de trabalho, sabe, assim, reunião, liderar reunião, sabe, assim, é um negócio que a gente vê muita diferença, assim, quando é um brasileiro fazendo, normalmente a gente vê uma qualidade maior, assim, né, é maior, né, mas enfim, né, eu vejo que tem esse diferencial dos brasileiros, assim, A gente tem que né, se orgulhar disso, né? é. E aí tá. E aí beleza. Essa foi a estratégia. Como que foi a porta de entrada para vocês conseguirem o visto permanente? Porque até então você tinha conseguido visto de 2 anos, não é? O que acontece? Quando a gente veio pra cá, eu consegui o visto pra eu vir estudar, que era o tempo do college, mais ou menos, e o Renan tinha um visto de trabalho. E aí, depois disso, quando eu formasse, e essa parte foi tensa, porque Ah, quando eu formasse, o que acontece? Eu poderia aplicar para um visto que chama Post-Graduation Work Permit, que é o PGWP, o tal do famoso PGWP aqui no Canadá, que ele me dava direito, como eu escolhi um curso de 2 anos, né? Na época ele dava a extensão de 2 a 3 anos de visto para que eu trabalhasse, né? Para eu conseguir esse visto, eu sozinha como estudante, eu podia só aplicar online, inclusive, né? E podia continuar trabalhando onde eu estivesse. Eu consegui um co-op, né, que seria o estágio, né, do meu curso, eu consegui uma empresa, né, eu consegui, a gente tava, tipo assim, a gente precisava de alguma empresa para aceitar a gente, pra gente pedir, pra gente conseguir formar, que eu precisava das horas, né, e para eu poder aplicar pro visto. Só que o que acontece, se eu conseguisse um co-op na minha área e tudo mais e tal, eu poderia aplicar para
o Renan, meu marido, né, conseguir também estender o visto dele de trabalho por mais 2, 3 anos. Quando você aplica, você não tem certeza se é 3 anos. Mas normalmente, naquela época, tava todo mundo que aplicava, que tinha feito um college de 2 anos, por exemplo, pegava um de 3 anos, né? Então a gente tinha 5 anos de visto, assim. E a gente já sabia disso quando a gente aplicou lá atrás. É parte do planejamento, né? Sim. Que a gente falou assim, olha, a No gente. horizonte que você poderia ficar 5 anos com permissão de trabalho, né? 5 anos É, passando perrengue. é. Então a gente falou assim, olha, a gente pode ir lá. Então a gente, desde que a gente chegou, a gente estava trabalhando legalmente, né? A gente tinha possibilidade de trabalhar legalmente, todos os dois, né? Lógico, eu como estudante, eu só podia trabalhar meio período, e ele também, aliás, durante o break, né, que é o intervalo que teve do verão, eu poderia trabalhar full time. Quando não tivesse na aula, né, entrou para aula part-time de novo, porque a escola já era full time, né? Já era horário integral. E é engraçado, porque na época eu falava assim, isso é um outro insight interessante, né? Porque eu olhava as aulas e eu falava assim, gente, aula de manhã, no outro dia aula de tarde. Ah, dá pra trabalhar, gente, não precisa ser tu part-time, escola é já part-time. Mas é full-time porque você tá estudando full-time. Eu cheguei, assim, você estuda muito, assim. Estuda muito, era muitas, muitas horas de estudo, era sábado, domingo. É full-time por causa da sua dedicação pra estudar, Entendi. né? Então, isso é um outro ponto, assim, porque na minha cabeça eu falei assim, ah, eu pego uns trabalhos aí e me vira aí, eu consigo trabalhar. Só Não, que não era bem assim, não, porque eu precisava tirar as notas lá, eu precisava estudar, né? E eu tinha que ter tempo para estudar. Então, isso era uma questão, legal. assim, também. Bom insight mesmo, porque a gente olha as brechas e já quer enfiar horas trabalhadas, né? É, que é sobreviver, fazer Né? dinheiro, fazer dólar, né? Né? Mas é E bem assim, aí, ó. depois da sua graduação, depois que você formou, você conseguiu esse vídeo de 3 anos, e aí Isso, ia trabalhar a tempo integral, sem estudar, é isso? isso. Aí os dois Depois, poderiam trabalhando a trabalhar, tempo... Legal. porque eu apliquei, eu consegui uma proposta de trabalho, né? E aí, e isso foi muito delicado na época, foi muito tenso, né? Nosso grupo de amigos, assim, ficou todo mundo nesse perrengue para aplicar, e na época a gente foi aplicar na fronteira. Por quê? Eu não podia esperar o visto chegar, é, e eu não sabia quanto tempo que ia demorar a resposta, como é que ia ser, porque o Renan, eu não queria que ele perdesse o trabalho dele. Porque se tivesse alguma coisa com o meu visto, ou alguma coisa assim, ele teria que parar de trabalhar. E ele era a principal renda, né, no momento. E eu tinha acabado de entrar para uma empresa para cobrir estágio e tal. Então, enfim, então teve essa parte financeira e tal. E aí foi assim: pegamos o carro um dia, fomos parar na fronteira dos Estados Unidos, eu não consegui chegar lá. Chegamos lá, a gente viajou de madrugada. Aí chegamos, nem sabia que existia isso, porque tem coisa que a gente não consegue buscar informação assim, sabe, no detalhe. Uhum. Aí, quando a gente chegou, a gente sabia que a fronteira X fazia documentação de imigração. Aí a gente foi para a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, viajando de carro umas 6 horas. Aí na hora que a gente chegou lá, sei lá, era tipo 8h30 da manhã. Falei assim, a senha para a senha ou a cota que tinha para documentação acabou às 8. A gente tinha viajado a noite inteira para poder chegar lá e a gente não pôde aplicar. E a gente tinha e a gente só fez isso por causa do prazo, porque tipo assim, as fronteiras fazem esse tipo de coisa, cada uma tinha uma data, né? Aqui perto de Toronto, que era de Niagara Falls, né, que é até bem famosa, eu acho que era, sei lá, só terça, quarta na época, um troço assim. Aí eu falei assim, Uma perguntinha, por que que você teve que mexer com fronteira? Não entendi. porque por causa do time, porque tipo assim, legalmente, depois do dia tem assim, aquela gray area, sabe? Da documentação, da lei, sei lá do que. É, eles falam que meu visto aliás, depois do último dia de aula, minha aula terminou, sei lá, na quinta. Eu acho que foi quinta, uma coisa assim. Na quinta ou na sexta. Então, tipo assim, eu tinha que aplicar pro visto naquele dia. Você pode aplicar online. Mas como eu tinha o do Renan, e eu tinha que ter certeza que ele ia ter, né, o visto estendido, né? Aí eu não apliquei online. Porque eu queria ter certeza que ele podia trabalhar na segunda. Porque a outra fronteira só abria na terça. Se eu aplicasse online, eu não ia ter a resposta, né? E teve gente que aplicou online também, mas a gente queria resolver isso. Eu tava morrendo de medo mesmo dele ficar sem Sim. um visto de trabalho, porque ele não podia. A empresa, como é que ele ia falar com a empresa que ele não podia trabalhar mais, que ele não tinha visto mais?
Sim. E a gente E tinha detalhe que a casos de visão amigos, aqui, assim. que a visão que a galera tem que entender também, é que vocês conseguiram fazer a sua vida aí no Canadá, né? E desde o princípio você fazendo tudo certinho, né? Sem miguezinho, sem, né? Sem querer dar o não em nada, né? Isso aí faz diferença também, que foi a minha vida aqui na Austrália também. Desde o princípio, sempre querendo fazer tudo certinho, tudo documentado, né? Tudo Uhum. preto no branco. Mas, É, exatamente. E aí eu queria, tipo assim, eu já sabe, lembro que eu fui no college, eu peguei a documentação, eu conversei lá na escola, falei assim, olha, eu vou na fronteira, porque eu preciso da carta falando assim, a data da carta hoje, oficial, uhum, falando, hoje acabou. E aí eu peguei essa documentação e a gente foi, que eu te falei que a gente foi na fronteira, e acabou a senha na sexta e voltamos. E aí, falei, gente, pronto, né? E aí a outra era só na terça, e aí, tipo, segunda-feira, ele conversou no trabalho que ele não podia ir, porque, né, a gente não tinha reaplicado o visto, e ele, teoricamente, não podia mesmo, né? uhum. A gente não sabia essa gray area, né? Se ele podia ir, não podia ir, o certo E que ele aí ele fazia. já foi aberto, ele já foi falando a sinceridade. Ele falou assim, olha, nós estamos renovando o visto, né, e tal. E aí a gente foi, tipo, uma terça. E foi outro rolê também, porque a gente chegou lá, tipo, muito cedo. Como a gente ficou com medo de dar errado, de novo, a gente foi muito cedo dessa vez. Eu acho que abria 6 horas e a gente chegou, tipo, 4h30 da manhã. E a gente falou, vamos esperar aqui. Só que na hora que a gente chegou lá, o cara falou com a gente, na fronteira canadense, né, que a gente chegou aí, o cara falou assim, mas vocês não podem ficar aqui 1h30, tipo, vocês não podem, tipo, sei lá, é regra lá que não podia Uhum, ficar ninguém lá dentro. Aí a gente falou assim, tá. Ele falou assim, não, dá a volta, vocês voltam depois. Aí a gente tava do lado, a gente saiu, né? Foi numa cafeteria, que é a famosa Tim Hortons. Aí a gente saiu, deu a volta assim e fomos no Tim Hortons. Ficamos lá, que abria às 6h30, sei lá. Na época a gente ficou até umas 6 e, sei lá, 15, 6h15. Então vamos pra lá, que a gente fica só 15 minutos esperando. Só que aí, na hora de fazer o que eles chamam de flagpole, que é passa a fronteira dos Estados Unidos e volta. Na hora que a gente foi fazer o tal do flagpole, o pessoal dos Estados Unidos, que não tinha nada a ver, né? Porque, né, enfim, a imigração dos Estados Unidos, a gente tinha o visto dos Estados Unidos, tá? A gente fez isso porque a uhum, gente podia fazer isso, né? Eu acho que tem gente que não tem o visto, mas pode fazer o flagpole, não sei. Mas eu lembro que a gente uhum. tinha o visto, a gente entrou certinho, só que a gente não queria ficar. A gente falou assim, a gente não quer ficar. A gente só quer dar a volta. E aí, eles assim, foram super assim, sérios, cara fechada. Não explicaram pra gente o que estava acontecendo, falando que a gente tinha que, sério, estaciona o carro ali. E a gente tá tipo assim, né? Tipo, como assim? Só que a Nossa. gente não podia falar nada, porque a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa. Eles não falavam pra gente o que estava acontecendo. E aí chegou uma outra turma de brasileiros também, que eu não sei se eles iam fazer a mesma coisa que a gente, mas a gente não podia conversar com ninguém, ficava todo mundo, pôs todo mundo pra esperar. E aí ninguém dava notícia. E aí a gente saiu do carro, a gente estacionou o carro, vocês têm que ir para aquela sala lá. Não, mas nós vamos fazer, a gente só quer. Vocês têm que ir para aquela sala. E a gente falou, velho, então vamos, né? Peguei minha mochila com os documentos, falou assim, é para deixar tudo no carro. Aí eu falei, gente, mas como é que nós vamos mostrar a documentação? Porque eles já tinham recolhido o passaporte na hora que a gente passou com o carro. Não, vocês não podem levar nada. A gente foi com a roupa do corpo. E aí, na hora que eu tava voltando, assim, para deixar as coisas, aí eu já tinha entregado minha mochila pro Renan, ele falou assim, ele vai sozinho, você fica. Você já tá sem suas coisas. Cara, foi uma situação muito ruim, assim, sabe? E nisso, Nossa. a gente ficou lá, tipo assim, uns 40 minutos pro cara liberar a gente. Ou seja, nós perdemos. Ah, não contei o detalhe. Quando a gente chegou lá e ficou 4h30 da manhã lá na porta, o cara canadense lá da imigração, que eu falei assim, nossa, a gente chegou, a gente, né, tá querendo tirar a documentação. Ele faz o seguinte, deixa aqui seu documento. A gente deixou nosso passaporte e os documentos canadenses. Tá ficando com barulho aqui de cortador de grama? Tá ficando um pouquinho, mas eu tô te escutando. Tá, se piorar, você me fala. Tá bom. A gente tinha deixado o nosso documento original, o nosso work permit original, e Hum, tínhamos deixado. Eu acredito que o nosso passaporte, que a gente foi com o passaporte que tinha o visto dos Estados Unidos, ficou com a gente, o outro visto ficou lá. Então a gente foi pra lá. Tipo assim, a gente não tinha nossa documentação canadense mais. Que o cara recolheu e falou assim: não, eu vou pôr lá na fila pra vocês. Ele quis ajudar. Só que nós ficamos, tipo, liso de documento. Aí quando a gente chegou nos nossa. Estados Unidos, que a gente tava, só que a gente tinha o visto dos Estados Unidos, né? A gente não fez.
sem nada, né? Aí o cara perguntou o que a gente ia fazer, e aí eu falei assim, não, a gente só vai fazer o flagpole, tipo, não voltar, a gente mora lá e tal. Só que a gente nem tinha um documento pra provar que a gente morava lá, porque o cara lá do Canadá, a gente tinha pegado os documentos, entendeu? Só que o cara liberou a gente, sem explicar nada, ficamos 40 minutos lá sem nada. Só que nisso que a gente chegou lá, a gente, tipo assim, era o primeiro da fila, que o cara tinha posto nossa documentação, lembra? Poder ajudar a gente lá. Só que os caras que chegaram, 6h30, sei lá, ficaram chamando a gente. E nada da gente aparecer. E nada da gente aparecer. E nada. Quando a gente chegou, o cara falou assim: olha, eles não estão atendendo mais. Eu falei assim, mas deixa eu te falar. Agora a gente tem que entrar para, no mínimo, pegar a documentação. Porque agora nós já ficamos sem o documento. Aí o cara falou assim: não, mas aqui, eu vou ligar pra lá. Aí ele ligou, o cara falou assim, ó, vocês podem entrar, mas vocês vão ser os últimos. Falei, não, Nossa. tudo bem, né, velho? Mas, tipo, entramos, né? A gente saiu de lá, era 6h30 da tarde. A gente ficou desse rolê todo até 6h30 da tarde. Todas as pessoas que entraram, eles atenderam antes da gente, porque a gente não tava lá Nossa quando eles senhora. chamaram, eles ficaram um pouco, tipo Entendi. assim. E aí Nossa você senhora. fica naquela situação, enfim, né? Esse eu acho um super perrengue que a gente passou, mas no final nós saímos de lá com a documentação, tudo certinho. A gente não tinha problema de documentação, né? É mais a forma de aplicar para o visto. A gente queria ter certeza que não ia dar problema, que o Renan ia conseguir continuar no trabalho dele, eu ia conseguir continuar no meu trabalho. Esse tipo de coisa, né? Mas era Que isso. coisa, Mas né? foi um perrengaço, assim, sabe? Que coisa. Pois é. E aí, beleza, você conseguiu esse visto de 3 anos, Sim. né? Que ainda não é o permanente. Não, É o não é. PWGP lá, sei lá, É, PGWP. PGWP. Uhum. E aí, e depois desses 3 anos, o que vocês fizeram para dar o próximo nível? Então, e aí que tá, né? E aí a gente tinha que comprovar que a gente estava trabalhando, né, na área, porque aqui no Canadá tem um sistema de pontos. Não sei se como é que é na Austrália, mas é um sistema de Sim, pontos, também. né? Então, por exemplo, sua nota de inglês tem tantos pontos. Se você tem doutorado, mestrado, graduação, pós-graduação, não sei o que, tantos pontos. Se você Sim. estudou no Canadá, é tantos pontos. Você tem família no Canadá? Tantos pontos. Você tem francês? Tantos pontos. Inclusive, hoje eu acho que um dos grandes diferenciais aqui na imigração é quem tem uma outra língua, né? Então Uhum. tem essas outras partes, né? E aí a gente já tinha uma pontuação e a gente já, inclusive, parte do planejamento lá atrás, a gente viu que era possível a gente considerar o Canadá, porque a gente tinha uma pontuação próxima do que eles estavam pedindo. E que se a gente ficasse, depois de estudar e depois de ter a tal da experiência canadense, a gente ia somar mais pontos. Então, aí nisso você coloca suas informações, você preenche um cadastro, né? Que eles chamam de Express Entry. Tem vários programas, né? Tem o Express Entry, que é tipo geralzão Canadá, menos Quebec. Quebec, os programas eu acho que são diferentes. E tem os programas Uhum. provinciais, né? Cada província tem o seu. E aí, a partir disso, a gente, tipo assim, ficou esperando dar o corte. E aí o Renan continuou trabalhando, então quando faz um ano, ganha tantos pontos, né? Então ele ganhou tantos pontos, eu também ganhei tantos pontos, porque eu também estava trabalhando. Minha experiência canadense, nós dois tínhamos, né? E quando a gente entra nessa classe de Canadian Experience Classic, a gente não precisa mais comprovar renda. Por quê? Porque a gente já está morando aqui, a gente já tem emprego aqui, a gente, né? Enfim, a gente não precisa dessa comprovação que a gente consegue ficar aqui, porque nós já estamos aqui, né? Uhum. Então a gente conseguiu. E aí eles chamaram a gente na pandemia. Foi um corte que teve, inclusive, foi uma loucura, porque eles não E conseguiam faz trazer parte, gente de fora. sim, e faz parte da pontuação fazer a prova de inglês? Fácil. Quanto maior a nota, melhor a sua pontuação? Exatamente. E aí Quanto vocês fizeram mais o IELTS, a gente fez. Não, eu fiz o CELP na época. CELP. A E o gente Renan também teve que fazer fez também. o Agora, o CELP. Renan era muito bom no inglês, É, né? né? Eu estudei e tal, né? Ele quase não estudou, assim. Ele leu alguma coisa, tipo, como fazia a prova, o que que era a prova, né? Aham, Mas eles falaram assim, ele pegou a manha do que seria a prova, aham. né? E ele quase fechou todas. Ele tirou uma nota, Eita. tipo, super boa. É. É. Mas é aí que entra a parte que eu queria falar, que agora é aceito o PTI, né? Que é mais fácil do que Ah, essas que outras provas incrível. aí também. O CELP até que eu não sei, mas que o IELTS, vocês inclusive correram do IELTS, A né? gente correu. E foram pro CELP. Pois é, porque é muito difícil, né? Mas Que legal, o PT é aceito, então. começou Porque eu em acho janeiro desse ano.
Que maravilha, porque eu vou te falar, É. o IELTS, eu lembro que tinha umas chatices, assim, né, que, assim, é, era um outro perfil de prova. Uhum, Eu comecei a estudar para o IELTS, porque quando eu estava no Brasil para poder vir para cá, aí eu tinha também que ter uma nota, né, de uhum. inglês. E aí eu ia fazer o IELTS. Só que, cara, eu comecei a estudar, o IELTS é punk, viu? É foda, Eu, é foda. é, e aí cara, eu tava com muita dificuldade de estudar o IELTS. E eu E, percebi que eu precisava de e- ajuda, sei lá, não sei o que, que ia rolar. Só que é aí verdade. eu consegui fazer a prova, na época tinha isso, eu consegui fazer a prova com college, direto com Ah, college. sim. Porque era de estudo, né? Era diferente de migração. Uhum. Então eu consegui. É, alguns colleges ainda fazem isso, mas você tem que estar aqui, eu não sei, mudou um pouco. Mas eu lembro que eu consegui isso. Mas o CELP que era melhor porque era online e tal, um pouco mais barato. Aliás, eu acho que tá tudo meio que a mesma coisa, né? Pra quem tá juntando dinheiro pra emigrar, é tudo gasto, É, né? é. Mas aí, beleza, você foi melhorando seu perfil, aí você foi convidado pelo governo. É assim que funciona? Foi. E aí a gente recebeu o convite, né, Sim. para poder imigrar, para poder fazer a residência permanente. E aí, a partir disso, a gente entregou a nossa documentação, né? É, E aí, depois disso, né? Enfim, aí é só esperar a documentação chegar, porque na verdade, quando você cria o perfil, e eu acho que isso é importante falar também, que quando você cria o perfil, você não inventa mentira para ganhar ponto. Sim. Você cria o perfil com o que é verdade. Tipo assim, até porque, por exemplo, você não vai enviar o relatório da prova de inglês. Na hora que você fala que vai fazer a prova de inglês, nesses lugares que já são credenciados, já fala, você vai fazer para emigrar? Verdade. Sim. Então É, vai já para o vai lugar de direto. migração. A gente não É. tem que juntar essa documentação, mas na hora que você coloca no formulário, me fala o dia e o horário da prova, qual que é o número da sua prova, ou o número do relatório, alguma coisa assim. Então você não consegue inventar, É. sabe? Você não consegue inventar coisa, inventar experiência de trabalho. Você tem que ter uma comprovação disso, tem que ter uma carta sabe assim, assinada e não sei o quê. Você não consegue inventar. Você não precisa mandar as documentações para preencher a primeira etapa, que é simplesmente mostrar interesse em imigrar, né? E aí depois que saiu a nossa nota, aí a gente foi selecionado para emigrar e para mandar a documentação. Mas como? Se você já fez a primeira parte, né? Realmente redondinho, foi simplesmente juntar tudo e anexar. Então, essa parte foi tranquila nesse ponto, né? Assim. E aí Uhum, foi esperar a entendi. documentação, é. E quando você recebeu o convite, você tinha quanto tempo de morar no Canadá? Ah, foi em 2020, né? Já tinha quase 3 anos. Ou Quase tinha três três anos. anos, é. Tá vendo? Bem rápido, né? Tem gente que fica bem mais tempo do que isso e não consegue a residência permanente, né? Que vocês já saíram do Brasil já com foco, né? É. Eu acho que E isso faz muito. hoje, e hoje vocês estão aí com dois filhinhos e eu sei com a sua empresa, né? Com o seu negócio, que você saiu da engenharia. A melhor coisa que tem é sair da engenharia. Pois é, cara, é assim, né? Né? Eu trabalhei muitos Né? anos com engenharia, né? Igual eu Uhum. te falei, mesmo antes de ser engenheiro, eu já trabalhava com engenharia. Então eu já estava nesse universo da engenharia há muito tempo, sobrecarregada há muito tempo, vamos dizer assim, É. trabalhando muitas, muitas horas. E aí, enfim, mas quando eu engravidei, eu percebi que eu queria fazer uma coisa diferente da minha vida. Eu queria ter uma qualidade diferente de vida para os meus filhos. Eu percebi que eu queria Sim. estar presente. E eu, como coordenadora de projetos, como gerente de projetos, eu tinha que ficar por conta. Às vezes tinha uma obra rolando sábado e domingo, era eu atendendo telefone. Era alguém que Sim. estava em outra província, e aí, por exemplo, que aqui, né, tem as províncias têm uns horários diferentes. Era tipo assim, 3 horas da manhã, eu conversando com o instalador. Sim. Então, assim, eu falei, cara, como é que eu vou ser isso, né? Com os meus filhos? Não É. é isso que eu gostaria, né? Então, eu fui É. buscar uma outra coisa. E isso a residência permanente também me ajudou. Porque quando eu Isso. saí daquele status de estudante internacional, aí eu comecei a pagar mais barato para uma especialização. E aí eu pude escolher o que eu queria fazer da minha vida, né? E Uhum. aí eu fui escolher a nutrição, que é o que eu amo, né? Que é transformador na minha vida. E é por isso que eu tô aqui, que eu abri a minha empresa canadense e eu atendo essas mulheres por causa disso. Porque eu realmente queria uma coisa que fizesse mais sentido. Então eu consegui através de... E assim, eu lembro que na época eu fiquei muito na minha cabeça, assim, nossa, mas vou largar a engenharia, vou rasgar tudo que eu já fiz até agora. Mas assim, a gente não deixa de ser quem a gente Sim. é, né? Eu vou ser sempre engenheira, isso tá E aí sem muito. contar que a engenharia trouxe a gente até aqui, né? Eu sou muito Exatamente. grato pela jornada que eu tive, né?
É verdade. É, através de toda a minha história da engenharia, eu consegui vir para cá. Sim, E é uma coisa que eu acho que a gente vai carregar para a vida, né? Mesmo na nutrição, sim. os meus cursos, a forma que eu planejo a minha empresa, que eu As estruturo as planilhas. coisas. Nossa, planilha para tudo, cara. Tipo assim, a gente tá em nós, né? Tipo assim, a gente não larga a Né? engenharia, ela faz parte da É. gente, né? E o É que eu isso. gosto de falar também é que a Austrália, e pelo seu exemplo, o Canadá também, nos permite ser quem a gente gostaria de ser, né? Sem quem a gente é. Né? No Uhum. Brasil, a gente fica preso, que a gente não consegue largar a profissão assim, né? Fala assim, lá no Brasil, fala assim, vou sair da MRV, né? Deu a louca em mim, vou sair da MRV, vou abrir uma empresa. Todo mundo vai falar assim, bicho, calma aí, né? Calma aí, né? Aqui não, né? A Ju também ganha bem, né? O Renan ganha bem. Você consegue organizar as coisas para você ter esse espaço, né? E construir uma coisa que tenha propósito na sua vida, né? É, exatamente. Eu percebi isso, assim, muito forte, assim, em vários sentidos, assim. Acho que a forma de viver do canadense é um pouco diferente mesmo, assim, sabe? Eu acho que isso também faz parte da gente conversando lá atrás, escolha de país e de tudo. E eu acho que o jeito, eu vejo assim, né, do que eu acompanho de você também, eu acho que a Austrália também tem muito disso que é muito legal, que é o estilo de viver um pouco mais leve, sabe? Sim, E a gente tem uma coisa no Brasil que eu lembro que eu via muita gente falando assim, nossa, mas sai do Brasil para trabalhar de faxina, sei lá onde, umas coisas assim. Cara, aqui é trabalho como qualquer outro. Não tem esse sim, olhar. Não tem esse olhar. Se a mãe, por exemplo, é dona de casa, por exemplo, ela tá cuidando dos filhos, ela tá cuidando dos filhos, isso não é um demérito. É a escolha sim. daquela família. Aquela família é assim, a mãe não trabalha, né? O pai trabalha fora, a mãe trabalha em casa Não, com as crianças. Tem uma visão um pouco diferente, sabe? é, E isso é uma coisa muito boa pra mim, assim. Isso também me permitiu, na época, eu aceitar que o Renan ia prover e eu ia começar um novo negócio. E eu ia estudar de sim, novo, começar do zero, em outra profissão totalmente é, diferente, sabe? é, Isso também foi legal, assim. E eu acho que isso é. tudo foi a gente conseguir sair mesmo, né, daquela bolha que a gente tava, daqueles pensamentos que a gente tinha, e a gente realmente sei lá, né, se pôr pra frente, Sim, enfiar a cara em outras é. possibilidades, né? E hoje você ajuda mulheres a. O que seu negócio faz hoje? Eu trabalho com mulheres que têm síndrome do ovário policístico, né, que é a doença que eu tenho há muitos e muitos anos, né, e que é uma doença sem cura. E que eu sofri muito com muitos medicamentos, né? Inclusive, me falaram que eu nunca ia ser mãe. E durante muitos anos eu acreditei. E eu tomei muitos medicamentos, sofri com os efeitos colaterais. E aí, quando eu percebi que mudando a minha alimentação, respeitando a minha natureza feminina, né? Porque nós somos diferentes, né? Nossos ciclos hormonais são diferentes. E eu comecei a nutrir o meu corpo com o que ele precisava. Aí eu saí desse negócio de ficar seguindo dieta, contando calorias, saí desse negócio de tomar medicação, tomar anticoncepcional, eu saí disso tudo, comecei a cuidar de mim e eu engravidei naturalmente. Não precisei fazer Ah, que legal. fertilização in vitro. E eu falei assim, nossa, quantas mulheres passam por isso? Porque não tem informação. E aí eu fui Verdade. fazer a nutrição. E a nutrição eu comecei a fazer por causa do meu filho, porque eu tava procurando um curso. Na pandemia, muita gente fez curso, né? Eu falei assim: eu vou fazer um curso aqui sobre introdução alimentar pro meu filho. Daqui a pouco ele vai nascer, vai não sei o quê, e aí eu vou fazer um curso para eu poder entender disso. E aí eu vi que eu podia profissionalizar em nutrição. Falei, olha, interessante. Porque eu já estava pensando, o que que eu vou fazer quando me chamar para trabalhar? Eu não queria trabalhar, né, de gerente de projeto de novo, aquela vida doida. Aí eu falei, Sim. eu vou fazer uma coisa diferente da minha vida. E foi aí que eu entrei para nutrição, porque eu vi que eu tinha um propósito muito forte de não queria mais só fazer projetos milionários e enfim, né? Eu queria fazer alguma coisa com mais sentido, então a nutrição me trouxe isso, esse propósito mesmo de ajudar outras mulheres a viver o que elas querem viver, a vida que elas merecem viver, né? E aí foi isso, É, assim, eu encontrei nisso tudo, né? Vindo para o Canadá, né? Tendo essa jornada, né? Podendo empreender, né? De uma forma mais leve, né? Eu é acho que o massa. Canadá proporcionou Beleza. isso tudo, assim, foi bem legal. É, legal, história maravilhosa aí de sucesso Ah, e de várias
obstáculos sendo superados, né? Para você desabrochar aí na Ellen de hoje. É muito Acho que ficou bem perrengue. completo. Ficou massa, viu? Obrigado pelo seu tempo aí, viu? Ah, que isso, eu que agradeço. Mas assim, teve muito perrengue, né? Só deixar assim, que a gente às vezes Sim, resume, né? Mas teve muito perrengue, mas tive grandes amizades, assim, que a gente passou perrengue junto. Eu acho que isso é importante para quem vem, sim. fazer bons amigos, estar rodeado de pessoas, né, que possam dar esse suporte, Uhum. que entendam, né, a vida do imigrante, né? Que eu acho que É, é difícil, né? Comunicar, né? Mas é. é isso, um prazer imenso, muitíssimo Beleza, obrigada pela oportunidade. Te ver, muito beleza. bom. Um Valeu, beijo em muito todos bom. aí. E detalhe, galera, que tem aí, conhece alguém ou que tem, né, síndrome do ovário policístico, né, que inclusive acho que a Uhum. Ju tem também, ou já teve. Segue a Ellen aí que ela vai tentar te ajudar aí com coisas sem ser medicação, sem ser cirurgia, né, sem ser essas coisas drásticas assim, né? É, com certeza. Tem um caminho muito mais leve e saudável para viver com qualidade de Massa. vida. É isso aí. Então, Beleza, então, tá. joia, Ellen. Um beijo Um aí, manda um abraço pro beijo. Renan. Muito bom Outro. conversar com você. Vamos manter mais contato, né? Vamos, com certeza. Estamos esperando vocês aqui. Pode vir. Vamos. Beleza. Valeu, Ellen. Abraço. Tchauzinho, tchau. Tchau.